Olá, meu irmão caminhoneiro, motoristas em geral. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum acontecer. E eu vou dar algumas dicas aí que talvez vá ajudá-lo na tomada de decisão. É muito comum nós entrarmos em uma empresa, às vezes batalhamos muito, enviamos currículos, ligamos para falar com as pessoas, porque a nossa intenção é trabalhar naquela empresa. Muitas das vezes até por indicação de alguém, um colega no trecho, numa conversa, num bate-papo, ele acaba dizendo: a minha empresa está contratando e tal. E aí você começa a ver, nas informações que esse colega te passa, uma saída para o seu problema, o descontentamento com o atual trabalho, com a atual empresa que você trabalha. E você envia currículo para lá e procura informar, procura até dizer que foi A, B ou C que indicou, que você conhece bem as rotas, que você está acostumado a fazer o trajeto onde você encontrou aquele motorista, e você apresenta uma série de condição de que se aquela empresa lhe aproveitar, será uma boa aquisição. Ok, a empresa recebe seu currículo, você liga, você conversa com o gestor, ele concorda com você, confia em você, e vamos para o processo de admissão. Primeiro teste, entrevista, e você consegue superar todas essas barreiras, e daqui a 15, 20 dias você é o novo funcionário dessa transportadora, você é o novo motorista, né? E aí você se sente leve, cheio de perspectivas positivas, você começa a planejar novas situações, até familiares, porque as informações que você recebeu daquele motorista, daquele seu amigo de estrada, no seu entender, foram boas. E você já está nessa empresa. Só que nos primeiros dias você tem algumas dificuldades. Primeiro, adaptação aos novos colegas, adaptação à nova gestão, são gestões diferentes. E muitas das vezes você começa a descobrir que fez um péssimo negócio, fez uma péssima escolha. Deixou a sua empresa para trás, onde você já tinha um determinado tempo de casa, uma determinada convivência com todos os colegas, entendia perfeitamente seu chefe direto, seu coordenador, seu operacional, né, e você já deixou para trás. E aí vem o pior. Como foi que você saiu dessa empresa? Você forçou a barra para ser desligado ou você usou de transparência, procurou o seu chefe, conversou com ele e por você ser um bom profissional, um bom motorista, conhecedor de suas tarefas, cumpridor das normativas, ele não queria que você saísse e se negou a lhe desligar. E aí você passou a ter duas opções: ou forçar uma barra para sair, ou simplesmente pedir demissão. Se você pediu demissão, você ainda tem uma carta na manga. Você pode ligar para lá, pedir desculpas, explicar que você escolheu mal, e pode ser que esta empresa concorde no seu processo de readmissão. Mas, em contrapartida, se você causou a sua saída, se você buscou, forçou a sua saída dessa empresa, sabe que as portas estarão fechadas. E aí você acumulou mais um problema para a sua carreira profissional. Não a pessoal, mas a profissional ficou difícil. Você tem 15, 20 dias de casa, às vezes não passou mais do que um ano na outra empresa, e aí começa a ficar difícil.
Mesmo que você se demita desta empresa, cujo o resultado não era o que você esperava, quando você enviar um currículo para a outra empresa que você pretender trabalhar, eles vão analisar desses pontos, irão verificar tempo de casa, quantos meses você trabalhou, quantos anos, que empresa era essa. Provavelmente irão até ligar para o departamento pessoal para ter informações a seu respeito. É muito comum você ouvir, mas a lei não permite. Oficialmente é claro que a lei nos protege, nós, profissionais do volante. E qualquer outro profissional, seja ele de que categoria seja, ele é protegido pelo Ministério do Trabalho. No entanto, são informações oficiosas e que normalmente não são passadas ao candidato, ao pretenso candidato, pretenso profissional contratado, e que muitas das vezes vai contribuir para que você não seja aproveitado. E você começa a entrar no desespero, está trabalhando novamente na mesma função, exercendo a sua atividade, quase que agindo nas mesmas jornadas e como agravante, como fazer para buscar outro trabalho. Não tem jeito. Você sabe que tem um problema, você procurou esse problema e não pensou bem antes de tomar a decisão. Portanto, hoje nosso vídeo é exatamente para te orientar a respeito das decisões erradas que muitas das vezes nós tomamos durante nosso período de trabalho nas empresas. Se você não está satisfeito com alguma situação que está ocorrendo, você recebeu uma ordem do seu operacional para tocar viagem, que a carga estava sendo esperada, e você chegou lá, tomou um toco de 3, 4, 5 dias, ficou chateado. Isso não é razão para você se demitir ou provocar seu desligamento. Isto é razão para você, quando chegar à empresa, buscar o seu chefe, conversar com ele, expor o que aconteceu. E ele então irá explicar a você o que ocorreu realmente. Se foi um descuido ou se é uma situação comum na empresa tomar essas decisões erradas. É claro que de uma boa conversa se tira bons resultados. E aí você então terá, sim, justificativas para decidir se fica ou se vai sair e buscar uma outra colocação. É comum acontecer? Sim, é claro que é comum. E aí, quando você busca outra empresa, você se depara com os mesmos problemas. Você, em vez de resolver o seu problema, você criou um problema para você e até mesmo para os seus familiares, porque eles são dependentes de você. Você é a principal sustentação do seu lar. Mas não raciocinou devidamente como devia. Tomou a decisão sem consultar muitas das vezes a sua esposa, porque você se diz o gestor da casa. E algumas decisões é bom sempre pedir um aconselhamento, principalmente daqueles que convivem conosco. Até na própria empresa, você pode encontrar, através de um amigo, esclarecimentos para o que aconteceu com você. Então não se desespere. Porque se você se desesperar e sair de toda a empresa que você encontra um problema, pode ser que esse problema não seja da empresa, e sim um problema seu de intolerância, um problema seu de impaciência. E muitas das vezes essa impaciência nos faz sofrer no futuro. Porque nem sempre a oportunidade irá acontecer novamente. É comum na empresa onde eu represento a diretoria, no que tange a treinamentos, coordenação de motoristas, parte técnico-mecânica da frota, é muito comum os motoristas pedirem demissão
e me ligarem 4, 5, 6 meses depois pedindo para retornar. E é claro, quando ele é um bom profissional, eu converso com a diretoria e prontamente ela defere o seu retorno. Mas quando ele começa a criar polêmicas, problemas, não usando as 3 peneiras, aí ele começa a se sentir realmente sufocado, porque ele não tem direito a retorno. E ele vai tentar uma nova colocação no mercado. E essa nova colocação ela pode levar meses ou até anos. De repente você pode se magoar profundamente, se entristecer profundamente por ter tomado decisões erradas. Portanto, meu amigo, meu colega, meu irmão, caminhoneiro, fique esperto na hora de você achar que está indo para uma boa, para uma melhor. Porque uma única certeza você tem quando você perde o emprego. Você está desempregado e vai ter que correr atrás novamente. Se alguém falar bem de uma empresa, maravilha, mas não se alegre tanto. Pode ser que este funcionário, este motorista, tenha um pensamento diferenciado do seu. A postura dele é uma postura diferente da sua. Portanto, ninguém melhor para analisar o comportamento patronal do que o próprio funcionário, do que o próprio candidato, do que o próprio empregado, que lutou tanto para entrar nessa empresa e depois perde essa oportunidade no estalar de dedos. E aí fica difícil. Pense nisso. Pense nisso antes de tomar qualquer decisão que poderá afetar sua família, sua carreira profissional e, acima de tudo, acordar de manhã cedo e ficar que nem um louco, entregando currículos, pedindo arrego a colegas rodoviários nos postos para que indique como ele entrar na empresa, como ele deveria fazer, ou pedindo arrego aos colegas para que eles intercedam em seu favor e você tentar voltar para a mesma empresa ou conseguir entrar em uma outra empresa para reiniciar suas atividades. Tá bom, meu irmão? Tenha um bom dia e que você reflita sempre antes de falar. O melhor conselho sempre é o silêncio. Pense antes de falar, porque depois que você falar, não há como dizer que não teve a oportunidade de pensar nas 3 peneiras. Um beijo no coração, boa viagem e cuide para que o trânsito seja sempre melhor com você atrás do volante, ok?